Nós vamos falar a respeito da calculadora de tributos, né? Recentemente foi divulgado no portal da Receita Federal do Brasil uma versão beta da calculadora dos tributos do IBS e da CBS. Tá só com o IBS ou tá com a CBS já, Lorena? Aí ele apresenta ali os dados do IBS, né? Mas a Aham. gente não consegue simular todos os detalhes ainda do IBS. Porque são órgãos diferentes, né, que estão ali trazendo as regulamentações, os cálculos, a forma com que vai ser cobrado cada tributo, né? Então, a CBS está com a Receita Federal do Brasil e o IBS está com os estados, né? Está ali com o pré-comitê gestor do IBS. Então, pode ser que por isso tenha essa diferença, né? E ela veio, né, a calculadora dos tributos, ela veio para apoiar o contribuinte e também o desenvolvedor com a reforma tributária do consumo. Como que está funcionando a calculadora desses tributos? Então, Dani, a gente já esperava que viria essa calculadora, a gente escutava em lives, escutava em depoimentos pela Receita que eles estavam ali empenhados em publicar uma calculadora que ajudasse os contribuintes, só que realmente a gente não esperava que ele vinha tão cedo, né? Começou agora a homologação e eles já dispararam aí pra gente essa ferramenta, é super importante, porque muda tudo que a gente conhece, né, dos impostos que a gente tem atualmente. O IBS, CBS e o IS está mudando essa visão de calcular os tributos, né? Então é muito importante a ferramenta. E realmente a Receita Federal trabalhou para desenvolver algo que atingisse os contribuintes, claro, as empresas, né? Mas também as empresas de software, né? Os analistas tributários, consultores, os contadores, porque ela foi desenvolvida para conseguir auxiliar nesses detalhes que o cálculo do IBS, CBS e do IS está trazendo ali para a gente, né? Então, ela tem várias funcionalidades dessas muito importantes, como não só calcular o imposto, mas você consegue inserir ali a classificação tributária, a gente consegue fazer um planejamento tributário, colocando um ano de 2026, um ano de 2027, um ano de 2033, para a gente conseguir planejar como que vai ser a progressão desses impostos, né? E aí que entra esses detalhes, né? A CBS já tem uma regulamentação mais apurada, o IBS ainda não tem, então a gente, em questão dessas alíquotas, ainda eu sinto falta que a calculadora vai ter futuras atualizações para conseguir complementar com essas regulamentações que estão faltando, né? Então, essas funcionalidades que a gente tem ali na calculadora, ela tende a trazer esse visão para quem ainda não sabe por onde começar, né? Então, você já consegue colocar ali o seu NCM, a sua classificação, o valor e pedir ajuda para a calculadora para ela demonstrar como que vai ser esse valor final ali na apuração. Essa calculadora ela também tem ali como uma funcionalidade que ela está vindo, né, fora os contribuintes, ajudar os desenvolvedores e também os profissionais da área tributária. Ela chega a gerar um XML também desses Então, novos impostos? ela tá ali bem completa ali pra gente. Tem algumas particularidades que ainda, por ser a primeira versão, a versão beta ali, né? Mas tem essa opção de forma bem prática ainda, Dani, porque ela foi disponibilizada de duas formas. Tem a versão web, né, que é o simulador de cálculo online, e esse simulador de cálculo online, ele é muito prático, principalmente para os contadores, para os analistas fiscais, aquela pessoa que está ali mesmo na operação final, sabe? Conseguir ter uma noção desse cálculo final ali e também da progressão de como que isso vai ficar, né? Então, essa parte da calculadora online, né, que eu chamo de versão web, ela pode ser acessada do seu celular, de um tablet, do seu computador, não precisa instalar nada. Com ela você consegue, de qualquer lugar, fazer uma simulação, simular um cálculo, então facilita ali muito para os contribuintes, né? Então, essa versão de simulador online, que é a versão web, eu acredito que ela foi desenvolvida para esse perfil mesmo, né, de consultores, ou gestores de software que precisam ali de uma maneira rápida, simular quanto que vai ficar para eles também, né? Ou também para uma equipe de suporte, para tirar uma dúvida de um cliente. Então, essa primeira versão online, né, a versão web, desse que foi distribuído pela calculadora de tributos, essa nova ferramenta, ela vem com essa praticidade, né? Para a gente conseguir ver melhor essa praticidade, eu separei aqui um exemplo para a gente conseguir verificar na prática, né, o uso da calculadora. Quando a gente está lá na ferramenta, né, na calculadora,
direto lá do portal piloto da CBS de tributos, né, a gente consegue ver que ele apresenta 4 tipos de simuladores para a gente, que é o do regime geral, onde a gente consegue simular os tributos em operações de consumo, bens e serviços do regime geral, diferenciados e específicos. Então, tudo isso vai da sua classificação tributária, né, de todos os regimes que você vai e operações que você vai operar. Também tem como simular a parte ali de pedágios, né, os tributos devidos pelo pedágio. Também tem o simulador de tributos devido a operações do Sprint Payment simplificado e também esse do simulador de base de cálculo. Esse do simulador de base de cálculo é bem interessante porque a gente consegue selecionar o CBS, o IBS da mercadoria ou também o IS, né? E a gente consegue ter uma noção ainda para quem está perdido, os valores que integram a base e os valores que não integram a base. Então é importante ali para que você tenha alguma dúvida em relação a juros, multa, encargo, né? Como que vai ficar agora com o IBS, CBS e o IS e os valores que também não integram, porque muita gente ainda acredita que o ICMS, o IS, o PIS e o COFINS pode integrar a base do IBS, CBS. Então vai ser bem importante ali para quem tem essas dúvidas conseguir verificar, né, o que integra e o que não integra a base. Para simular, eu separei aqui o regime geral, que eu acredito que é o que tem mais funcionalidade, para ficar melhor para a gente conseguir verificar o que a calculadora pode executar pela gente. Então, quando a gente acessa aqui, o primeiro passo é a gente colocar o período de ocorrência e selecionar se é uma mercadoria ou um serviço. Depois tem a UF, né, que eu vou selecionar uma qualquer aqui para a gente conseguir fazer o cálculo, o município, né, e o NCM. Eu selecionei um NCM de artigos testes. É bem comum, vai ter bastante emissão de nota para a gente ter uma noção. Ali no grupo de classificação tributária, eu vou colocar o CST tributado integralmente. E a classificação tributária também. O valor eu vou permanecer com os R$200, a quantidade 1 e a unidade de medida, o N. Quando eu peço para ela calcular, ela já me dá um retorno, o cálculo realizado com sucesso, e eu consigo verificar a alíquota do CBS, a alíquota do IBS estadual e do IBS municipal, os valores de ambos e o total. E o que é mais interessante é o assistente de geração. Esse assistente de geração, ele consegue nos dar uma visualização dos grupos de tributação da CBS, IBS e do IS, né? Esse produto, no caso que eu selecionei, não tem o IS, então por isso que ele não vai colocar nenhum tipo de imposto para a gente, né? Então aqui a gente já consegue, né? A gente não consegue visualizar o XML inteiro, porque eu não passei dados de contribuinte, de fornecedor, dessas operações que a gente continua tendo na NFE, né, que não mudou em nada, mas ele consegue demonstrar para a gente o novo grupo de imposto, que é muito importante para a gente começar a estruturar e visualizar a estrutura desses impostos, né? Outra ferramenta também é o relatório. Ele consegue demonstrar para a gente um relatório em PDF, fazendo como se fosse uma demonstração ali resumida das operações. Então, se você quiser mapear todas as suas operações em ano, progressão, você consegue gerar relatório disso e demonstrar ali para a sua diretoria, né, para o seu cliente, como que isso vai ficar ali no final, né, e conforme os anos. Para a gente visualizar melhor em relação a essa progressão que eu falo para vocês, eu vou alterar aqui o ano de 2026 e a gente vai para o ano de 2027 e vou colocar para ele calcular de novo para mim. Ele dá o cálculo realizado com sucesso e eu já consigo ver que ele trouxe para mim que o IBS e o IBS estadual e o IBS municipal já mudou para 0,5, né? Que é o que a gente está vendo ali na legislação que fala sobre isso. E o CBS também ele já coloca a alíquota de 8,4. Então já é uma informação bem precisa para a gente, aí, principalmente no ano de 2026 e 2027, que é onde a gente vai ter que trabalhar realmente isso para implantar, fazer essas simulações, né? Fora isso, a calculadora de tributos também apresenta para a gente, ali no menu inicial, fundamentações legais, classificações tributárias, percentuais de alíquota, nomenclatura do NCM. E o que são isso? Fundamentações legais. Aonde ele está olhando aquela lei? Classificação tributária, a lista completa de classificação tributária, atualizada, oferecendo para você conseguir fazer todas essas simulações. A alíquota, você consegue filtrar, então, o ano e ele vai mostrar para você todas as alíquotas correspondentes, né? E o NCM também, então ele consegue te mostrar uma lista atualizada desse NCM, facilitando você fazer tudo isso num portal só. Então, você consegue filtrar, mapear, classificar e fazer a geração com a calculadora.
Ajuda, né, Dani? Bastante. Você fazendo a demonstração aqui, o fato dela gerar, você informando o ano de 2026, ela gerar ali o IBS-UF com 0,1% na alíquota e também a CBS no 0,9%, que é o que é estabelecido na Lei Complementar 214 de 2025. Depois você mudar o ano para 2027, ela já fazer a divisão ali, é uma ferramenta assim, muito importante, porque às vezes nós estamos ali desenvolvendo ou quer ter uma noção de como que vai ficar o XML, os campos preenchidos. Eu tenho recebido essas dúvidas às vezes, sabe? O pessoal me procura e fala assim, mas eu consigo ver, onde eu consigo ver como que vai ficar o grupo do IBS e CBS preenchido, com com alíquotas, com base de cálculo, com CST, com CClastrib, né? Então, a calculadora tributária, nessa calculadora de tributos, ela vai ajudar muito isso. Então, é para contribuinte, é para analista fiscal, é para consultor tributário, é para desenvolvedor, é para gestor de software house, é até para nossa consultoria técnica interna lá, né, da TecnoSpeed, apoiar ali uma dúvida, às vezes, num ticket, num chat com o cliente. É uma ferramenta muito importante e o que você falou também é muito bacana. Nós ouvimos muito falar a respeito dela, como nós estamos ouvindo muito a falar de apuração assistida, split payment, que está por vir aí de 2027 para frente. E ter hoje, digamos assim, eu falo que às vezes eu sou um pouco materialista, eu preciso ver para crer, né? Ter essa calculadora de tributos já disponível e veio junto com o lançamento ali do piloto da CBS, né? É muito importante e é muito bacana e eu acredito assim que nós temos que utilizar muito essa ferramenta. O fisco está disponibilizando, né? Eles estão se dedicando sobre isso, não só isso, né? Nós temos outras coisas também sendo feitas lá pelo pessoal da Procergs do Rio Grande do Sul, que também estão sendo disponibilizadas. Então, é a forma com que a gente tem hoje de, massivamente, eu digo até, de validar tudo que a gente está gerando ou tudo que a gente vai ter que fazer e gerar ali para os anos de 26 para frente. Eu tenho uma curiosidade. Se nós mudarmos ali o CST, colocar um CST de redução de alíquota, né? Um CST e um CClastrib de redução de alíquota. Os campos de redução, eles já virão preenchidos? Vamos tentar então, Dani? Aqui então eu vou selecionar o CST 200 de alíquota reduzida, aí a classificação tributária que ele trouxe, né, referente a esse CST, e vou pedir para ela calcular. O cálculo deu realizado com sucesso e ele apresenta aqui para a gente as alíquotas do CBS, IBS estadual e municipal e também o percentual de alíquota. Então, ele também traz, se você tem essa dúvida, que ele consegue fazer esse cálculo. Ele consegue fazer o cálculo. E uma coisa bem interessante é que essa semana eu recebi uma dúvida lá no nosso fórum, lá na Casa do Desenvolvedor, que o cliente estava com dúvida realmente em que alíquota que ele deveria usar. E aí, claro que ele tinha outra N dúvidas, né, sobre o que aquele CST poderia ocasionar mais na nota fiscal, né, no XML. Aí que eu falei para ele, então vamos fazer assim. Você vai lá na calculadora, vai colocar a sua classificação, o seu NCM, e aí ele vai trazer para você a alíquota. Aí você vai entender essa parte da alíquota, aí você vai lá no validador tributário, lá da Receita Federal, lá da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, lá na conformidade fácil, vai colocar essa alíquota e vai pedir para ele validar as regras de validação. Aí você vai saber o que mais que você precisa colocar naquele grupo de acordo com o seu CST e sua classificação. Aí ele conseguiu fazer, falou que abriu a cabeça dele, já conseguiu entender melhor o cálculo. Então, são duas ferramentas importantes que uma pode ir complementando a outra, enquanto essa não tem em específico essas particularidades ali do IBS, CBS na NFE, por exemplo, né? Com certeza. E ele gera o XML também? Você consegue abrir pra gente? Vamos dar uma olhada como que ficou a estrutura desse... Porque aí já vai ficar um pouquinho diferente, né? Eu tenho uma redução de alíquota, então eu informei um percentual de alíquota reduzida e ele precisa fazer o cálculo ali da alíquota efetiva e aí ele traz todas essas informações já preenchidas no XML. Ele trouxe lá a base de cálculo, o CST, claro, a classificação, a base de cálculo, trouxe os percentuais e, claro, a redução de alíquota e a alíquota efetiva ali para fazer o cálculo. Então, você tem dúvida ainda como preencher esse campo de redução de alíquota? Já é uma mão na roda aqui, hein? Com certeza. Eu tenho que preencher o campo de percentual da alíquota do IBS também, ou só preencho ali embaixo o percentual de alíquota reduzida e a alíquota efetiva. Não, o IBS, né, o campo de alíquota do IBS,
Estado, municipal e a CBS também precisam ser preenchidos para dar. E depois você está preenchendo ali, fazendo os cálculos corretos da redução de alíquota, né? Então funciona. Bem bacana e bem importante, né? Igual eu falei, pessoal, usem essa informação. Validem, né, a calculadora dos tributos.